Do que a gente lembra quando ouve falar em ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns até se lembram que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas em geral, muitos brasileiros não conhecem nada além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, até chamando de dita branda. E tem coisa ainda pior. Tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo. Mas quantas histórias ainda falta contar? Educação pública e gratuita era uma bandeira dos estudantes antes do golpe de 1964. Mas essa bandeira ainda estava muito longe de se tornar um direito de todos. Até os anos 1930, o ensino no Brasil era privilégio de uma elite, quase toda ela branca e masculina. Nas décadas seguintes, o acesso à escola pública se ampliou e projetos para a educação nacional foram pensados por cientistas e educadores. No início dos anos 1960, no governo de João Goulart, se consolidaram importantes políticas educacionais e científicas. Em 1962, por exemplo, foi inaugurada a moderna Universidade de Brasília, apontando caminhos para a reforma de outras universidades do país, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em discussão no Congresso desde a segunda metade da década de 1940. O país também avançava no campo da educação popular, uma experiência pioneira de alfabetização de adultos, sob a batuta do educador Paulo Freire, orientava um plano nacional para combater o analfabetismo. Em 1960, 39,7% da população brasileira, com mais de 15 anos de idade, era analfabeta. Instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança. Os estudantes discutiam os rumos da reforma universitária e muitos se aproximavam da realidade brasileira através dos Centros Populares de Cultura e da Univolante. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da Uni, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. Eram tempos de debate e de mudanças, mas o golpe de 64 interrompeu tudo isso. Já na noite de 1º de abril de 64, no Rio de Janeiro, o prédio da União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi incendiado e estudantes na Faculdade Nacional de Direito foram cercados por grupos armados anticomunistas. Na semana seguinte, a Universidade de Brasília sofreu sua primeira invasão por tropas militares, que entraram nas salas de aula, revistando e prendendo estudantes e professores. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, defensores históricos do direito à educação pública obrigatória, laica e gratuita, estiveram entre os primeiros a ter seus direitos políticos cassados. Paulo Freire foi preso, acusado de subversão. A historiadora Maria Bia de Linhares, professora da Faculdade Nacional de Filosofia, alvo de 7 inquéritos, também deixou o país. Em novembro de 1964, a UNE foi considerada ilegal e o movimento estudantil amordaçado. Mesmo assim, em 66, a entidade convocou um Dia Nacional de Luta contra a ditadura. Houve forte repressão por todo o país. No Rio, policiais e militares cercaram os estudantes na Faculdade de Medicina. A violência da invasão na madrugada foi tamanha que o episódio se tornou conhecido como o Massacre da Praia Vermelha. Bom, eu acho que o estudante deve participar ativamente da vida política do país.
Eu acho que há uma tendência das lideranças serem mais radicais que o resto do movimento estudantil. No ano de 1968, passeatas estudantis ganharam grandes proporções em todo o país. No Rio de Janeiro, a polícia invadiu com violência uma assembleia estudantil no restaurante universitário do Calabouço. O assassinato do secundarista Edson Luiz gerou comoção nacional. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e milhares de pessoas acompanharam seu cortejo. Na Igreja da Candelária, após sua missa de 7º dia, mais de 600 jovens foram presos. Espancamentos e prisões em massa logo viraram rotina nas manifestações estudantis. Somente o episódio conhecido como Sexta-feira Sangrenta deixou 28 mortos. Em resposta, artistas intelectuais e diversos setores da sociedade saíram em defesa dos estudantes na famosa passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. Ainda na clandestinidade, a UNE organizou seu congresso em Ibiúna, interior de São Paulo. Ali, o DOPS prendeu cerca de 700 estudantes. Além do repúdio à ditadura, denunciavam os acordos que o regime fazia com os Estados Unidos na área educacional, privilegiando o ensino privado. O ingresso na universidade se tornava ainda mais excludente. Ficava evidente o cerco aos cursos de História, Filosofia e Ciências Sociais. Cartilhas e manuais de disciplinas, como Educação Moral e Cívica, reproduziam a propaganda moralizadora e ufanista da ditadura. O que não quer dizer que as ciências, chamadas duras, não tenham sofrido com a intensa vigilância sobre os centros de pesquisa e universidades. Da física à medicina, cientistas foram acusados de comunismo e subversão e afastados do ensino e da pesquisa com base no Ato Institucional número 5 e no Decreto 477. Os professores atingidos pelo Decreto 477 ficavam proibidos de trabalhar em qualquer instituição de ensino por um período de 5 anos, e os alunos, durante 3 anos, não podiam estudar em nenhuma universidade do país. O massacre de Manguinhos foi um dos casos mais emblemáticos. 10 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz tiveram seus direitos cassados e não puderam mais lecionar no Brasil. Apesar das perseguições, a implantação do projeto de modernização conservadora nas universidades implicou no estímulo à pós-graduação e à pesquisa. Um exemplo revelador foram as pesquisas sobre o campesinato no Nordeste, feitas por antropólogos do Museu Nacional. Apesar do fomento de agências públicas e fontes internacionais, os pesquisadores eram monitorados de perto. A rede de espionagem que atuava no MEC destacava agentes para acompanhar o cotidiano de estudantes, professores e funcionários das universidades e escolas. Com base em suspeitas e denúncias, 3.873 funcionários públicos sofreram perseguição política no período. Somente entre os 434 mortos e desaparecidos, oficialmente reconhecidos, 106 eram estudantes universitários, 12 professores e um técnico administrativo. Muitos dos desaparecidos ainda não tiveram suas histórias esclarecidas. Em 71, o corpo do educador Anísio Teixeira foi encontrado no poço de um elevador. Da mesma forma, foram cinicamente negadas as circunstâncias dos assassinatos dos professores Lincoln Rock, Ana Rosa Kuczynski e Vladimir Herzog em 75. Lutas por anistia marcaram os últimos anos da década. Contaram com a participação de cientistas dentro e fora do Brasil, através de uma rede de solidariedade internacional. O movimento estudantil reapareceu com força no ano de 1977 e a reorganização do movimento docente fortaleceu a luta pelo retorno dos professores exilados. Em 79, com a decretação da Lei da Anistia, diversas universidades realizaram homenagens aos professores que haviam sido cassados pela ditadura.
E o primeiro ato público significativo, que foi uma coisa emocionante, foi o convite a todos os caçados, aposentados pelo AI-5, para ganharem um diploma da UFRJ. O físico José Leite Lopes foi um dos cientistas que retornou ao Brasil depois de ter sido preso, aposentado compulsoriamente. No mesmo ano, a pesquisa que José Leite Lopes havia iniciado nos anos 1950 garantiria a 3 pesquisadores o Prêmio Nobel da Física. Mas a vigilância e a violência não se encerraram após a anistia. Congressos científicos, associações docentes e assembleias estudantis eram monitoradas. A lágrima que eu choro é pelas pesquisas que foram interrompidas e que nunca mais se farão. É pelos jovens cientistas que teríamos formado e que não se formaram nunca. É um cientista que cria outro, à sua sombra, aprendendo ali como fazer as coisas, como indagar, como obrigar a natureza a se desvendar. Assim como Darcy, Paulo Freire retornou do exílio e se juntou à luta dos muitos que aqui ficaram e resistiram durante a ditadura. Que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. A anistia tampouco apagou as marcas desse passado. Essa sou eu, Dulce Pandolfi, historiadora, professora e ativista por direitos humanos. No dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, e já dividindo a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com meu corpo. Era uma espécie de aula prática com algumas dicas teóricas. Enquanto eu levava choques elétricos pendurada no tal do pau de arara, ouvi o professor dizer, aspas, essa é a técnica mais eficaz. Finalmente, eu acuso o regime ditatorial implantado no Brasil em 1964, que fez da tortura uma política de Estado. Não há como negar que o golpe representou um enorme retrocesso para a educação, para a ciência e para toda a sociedade brasileira. Seus impactos são visíveis até hoje. Cortes de verbas para a educação, ameaças à autonomia universitária, cerceamento, censura e mesmo a negação do conhecimento científico passaram a ser nossa realidade. Isso após décadas de significativos avanços. Mas aos poucos tem se reconfigurado o perfil racial e socioeconômico dos estudantes brasileiros e uma nova geração nas escolas e universidades teme mostrar que mesmo na aridez do terreno pode brotar a esperança. A bandeira da educação como direito de todos segue urgente e atual.